Boa noite. Boa noite. Muito bom. Que alegria, querido, estar mais uma vez aqui junto com todos vocês. E que privilégio nós temos de juntos aprendermos mais do Senhor, aprendemos mais da palavra de Deus que vai ser pregada e exposta nesse momento. E que bom que Deus concedeu o privilégio para você de estar aqui essa noite, junto com a igreja de Jesus. Essa igreja pertence a Jesus, Ele é o pastor dessa igreja. E que privilégio todos nós temos de debruçar na palavra de Deus e a aprender mais sobre quem Deus é e aquilo que Ele tem feito por nós, tá bom? Estão me enxergando aqui, está meio escuro, mas estão me enxergando, né? Durante o louvor, essas luzes aqui apagaram, eu acho que queimou, alguma coisa assim, mas acho que dá para me ver. Estão me vendo? Joia, que bom. Vamos lá. Nós estamos estudando essa série, a série de Juízes, e tem sido fantástico, muito fantástico, semana após semana, nós estudamos a palavra de Deus, em especial esse livro que é muito precioso. Sim, é um livro difícil de estudar, é verdade. Sim, é um livro que de fato traz as suas complicações. É um livro histórico que conta sobre um momento muito específico da nação de Israel, do povo de Deus. Mas nós estamos juntos aqui estudando esse livro, expondo o texto bíblico e buscando encontrar a parte central do texto e o que Deus quer ensinar para a igreja dele e como Deus quer edificar a igreja dele a partir desse livro que é a palavra de Deus. Nós escolhemos esse tema graça e desgraça porque é um tema que reflete muito bem o livro de Juízes. Essas duas palavrinhas aqui, elas refletem perfeitamente o conceito que nós estamos tratando semana após semana. Porque nós vemos a desgraça do homem ao caminhar para longe de Deus, a desgraça como resultado, como consequência de uma proposta de se caminhar para longe do nosso Criador, e aqui então representada pela nação de Israel. A nação de Israel, ela costumeiramente vai vivendo as suas desgraças, e cada vez pior ela vai enfrentando dificuldades extremas, e tudo como consequência do afastamento de Deus. Mas Juízes também é um livro de graça, porque mostra um Deus gracioso que insiste em dar passos a um homem que não merece. Há um Deus gracioso que insiste em ir atrás de um povo rebelde que declaradamente, que voluntariamente o abandonou. Então isso nós temos visto aqui semana após semana. Pode colocar para mim, Aline. Por exemplo, semana passada, por exemplo, o conceito principal que nós tratamos foi o retrato de um povo que intencionalmente abandonou Deus. Essa foi, infelizmente, a realidade, tem sido a realidade do livro de Juízes. Um povo que intencionalmente decide andar para longe de Deus. E se fosse para resumir esse livro, está aí um bom resumo, se fosse para resumir, o livro de Juízes, então, ele é um livro que descreve a desgraça humana como resultado do pecado e da desobediência a Deus. Enquanto percebemos a graça de Deus ao sempre caminhar em direção ao perdido, por causa de seu amor por nós e por sua própria glória. E esse livro leva esse nome, Juízes. Talvez o melhor termo não seria nem juízes, seria talvez libertadores, porque Deus vai levantando libertadores, vai levantando pequenos salvadores, que vão salvando o povo de suas desgraças, das consequências dos seus pecados. E o mais legal é em perceber, e por favor preste muita atenção, é você entender que o livro de Juízes não é um livro isolado da história bíblica, pelo contrário, ele faz parte de toda a revelação de Deus, da revelação bíblica e da sua revelação progressiva, onde você não lê esse livro isoladamente, mas você lê esse livro sabendo que ele aponta para um verdadeiro e perfeito Salvador, Jesus Cristo. Todos os juízes que aparecem nesse livro são apenas pequenos, e alguns deles muito falhos salvadores, que vão libertar Israel sim, por um tempo, mas eles apontam sempre, o tempo todo, para o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. Então em Juízes a gente vê o tempo todo, não só a história de Israel, mas a minha e a sua história sendo contada. Porque se o povo de Israel, ele sofre as duras consequências de se andar longe de Deus, saiba que eu e você também sofremos as duras consequências por caminhar longe do nosso Criador. Nós também enfrentamos as nossas desgraças como resultado do afastamento de Deus. E assim como o povo de Israel,
nós também podemos desfrutar da graça de Deus em resgatar pessoas que não mereciam ser resgatadas. Esse é o conceito principal de Juízes. Esse é o resumo de Juízes. E eu e você, pelo menos eu, não sei você, mas eu me identifico o tempo todo com essa história. Eu me identifico o tempo todo com o povo de Israel. Porque vira e mexe, nós nos afastamos de Deus. E Deus graciosamente sempre dá passos em nossa direção, provendo sempre o perfeito libertador e salvador que é Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui que a ideia de Juízes não é estudar esse texto isoladamente. Não é estudar sobre a vida dos juízes e desafiar vocês a ser como um deles. Seja como Otoniel, como Eude, como Gideão, como Sansão. Vamos entrar na história de Sansão hoje, como Sansão não. Porque à medida que vai caminhando, a gente vai caminhando para dentro do juízo, para o final do livro, os libertadores, os juízes vão ficando cada vez pior. Então a ideia não é essa, mas a ideia é, olhe para Jesus. E é impressionante perceber como que esse livro aponta o tempo todo para o nosso Salvador. Vamos lá, o que está acontecendo no contexto do capítulo 12 e do capítulo 13, que nós vamos estudar hoje à noite. Então, você tem sua Bíblia aberta, vai lá para Juízes, capítulo. Vou pedir perdão para a igreja, porque eu não coloquei o texto bíblico nos slides, até agora a gente tem colocado todos os textos bíblicos aqui atrás. Então, se você nos visita, se você não trouxe a Bíblia, por favor, me perdoe, tá bom? Mas certamente vai ter um cristão em pé de você que trouxe Bíblia. Você pode olhar para o lado e achar alguém aí, vai identificar uma Bíblia. Brincadeira, mas vamos lá. É importante você trazer a sua Bíblia. Eu sei que a gente fica mal acostumado às vezes, porque eu passo sempre no telão, mas é muito importante você poder trazer a sua Bíblia, ou abrir seu aplicativo aí, coloque em modo avião, evite as tentações, evite as mídias sociais, e vamos juntos aprender da palavra de Deus. O que está acontecendo agora? Na semana passada, nós estudamos o duro texto, a passagem difícil da história de Jefté, esse juiz que Deus levantou, e nós vimos os diálogos que Jefté teve ao longo da sua vida. Lembram disso? Nós vimos isso na semana passada. O diálogo de Jefté com os líderes do seu povo, o diálogo de Jefté com o rei Amonita, o diálogo com a sua filha e com o povo de Efraim, tá bom? E fica muito claro nesse contexto, você não estava aqui semana passada, não tem problema, eu explico para você, mas fica muito claro nesse contexto a decadência do povo. Aonde o juiz, ele mal consegue garantir um tempo de paz, porque o povo está tão rebelde, está tão distante do Senhor, que a situação ela é caótica. Como eu disse, a desgraça na vida dessas pessoas, ela só vai piorando, e piorando cada vez mais. Porque até aqui, até Gideão, o problema era outros povos. O problema do povo de Israel era outras nações que vinham e subjugavam, e destruíam, e escravizavam o povo de Israel. A partir de Gideão, o próprio povo se torna o seu inimigo. É uma loucura total. A capacidade que o homem tem de se meter em furada e se meter em complicações, Israel é o retrato perfeito disso. E a história de Jefté termina de maneira muito triste. Porque a história de Jefté termina não só com ele sacrificando a sua filha, isso é terrível, isso é triste demais, mas termina com Jefté matando o próprio povo de Israel. Loucura, não? Olha que loucura. Deus levanta um libertador para salvar o seu povo, e por causa do pecado do povo, eles não só rejeitam esse libertador, como entram em conflito com esse libertador. Isso é insano, eu sei, mas essa é a realidade do homem sem Deus. Então o capítulo 12 até o versículo 7 termina com o povo de Israel se matando. E depois disso, a partir do versículo 8, vai nos apresentar aqui 3 pequenos juízes, tá bom? Os teólogos dividem os pequenos dos grandes, porque alguns juízes secundários, digamos assim, que Deus que é levantado, Deus levanta ou é levantado, mas que não há muita explicação sobre eles. Não há um desenvolvimento de história, de personagem, pouco sabemos sobre esses juízes, tá ok? Mas é o que acontece aqui no capítulo 12, no versículo 8, acompanhe comigo para você ver. Diz assim, olha, depois de Jefté, Ibsã de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã,
e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibissã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibissã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Hilel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Riel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. O que esses juízes eles têm em comum? Além do fato de não terem TV em casa e fazerem muitos filhos, é verdade, né? Mas o que mais esses juízes têm em comum aqui? Eles têm 3 coisas em comum que eu percebo logo de cara. Esses pequenos juízes, onde não nos é falado muita coisa, mas as poucas informações que nós temos são bem interessantes. A primeira coisa em comum que eles têm é a ausência de inimigos. Repare que no trecho que nós lemos, é falado sobre o juiz, certo? É falado sobre algumas características, filhos e posses e tudo mais. Fala que liderou Israel pelo tempo, 10, 8 anos e por aí vai, mas não fala dos inimigos de Israel. Interessante, não? Porque Jefté, o juiz anterior, termina guerreando contra o seu próprio povo. E aqui nós temos 3 juízes, um período aí de 23 anos, que estão fazendo o quê? Talvez libertando Israel de si mesma. Essa é a realidade. Libertando o povo de si próprio. Bizarro, não? Mas é a realidade desses 3 juízes aqui. Em segundo lugar, o que eles têm em comum, não só o fato da ausência de inimigos, mas é que, em especial, o primeiro pequeno juiz aqui, Ibissã, e o último, Abdon, eles tiveram características reais. Ambos tiveram muitos filhos e filhas. Ibissã, o primeiro, por exemplo, o primeiro aqui, que é o, deixa eu ler aqui, deixa eu voltar, isso, Ibissã, para você ter uma ideia, ele teve 30 filhos e 30 filhos, 60 filhos. Eu imagino que não da mesma mulher, né? As mulheres, com certeza elas fazem assim, com certeza não foi da mesma mulher, né? Provavelmente ele tinha concubinas ou outras mulheres. E quem naquele tempo tinha concubinas, outras mulheres e muitos filhos e condições, obviamente, para sustentar tantos filhos assim? Reis. Esse último aqui, o Abdon, ainda falando sobre Ibissã, é interessante que ele não só tinha muitos filhos e filhas, como ele usa os seus filhos e as suas filhas como aliança. Ele usa os seus filhos e casa o seu filho com outros clãs, com outros povos, para construir alianças então, para que ele possa reinar e comandar. Quem fazia isso? Reis. Reis faziam isso. Abdon tinha menos filhos, só 40. Ufa, só 40, então mais tranquilo agora, né? Mas 30 netos, e o texto diz que ele tinha jumentos. Também uma quantidade de animais que somente reis possuíam. Os reis reinavam e governavam por sua força. E 70 jumentos simboliza isso, simboliza a força aqui. Percebe a mudança de padrão? Se no início, Deus levantava homens valorosos, corajosos guerreiros, líderes sábios, como aconteceu lá no início de Juízes, agora não mais. O perfil agora, e nem parece um perfil de Deus levantando, mas um perfil agora desses líderes que se levantam, desses juízes que se levantam, é o perfil de homens poderosos, mas apenas na perspectiva humana. Lembra, Deus usou Eude lá atrás, um deficiente físico, alguém sem capacidade nenhuma, mas Deus usa essa pessoa. Aqui é o contrário. Aqui nós vemos homens poderosos do ponto de vista humano, homens que lideraram Israel não pelo poder de Deus, mas por vontade humana, justamente como Israel vai diferença aqui dos juízes. E a terceira característica desses 3 que eles têm em comum, e agora eu vou colocar 4 porque eu vou puxar anteriormente e lembrar de Jefté também, é que desde o final da história de Jefté, há uma completa ausência de Deus nessas histórias. Depois leia em casa. Leia em casa a história de Jefté no capítulo 11, e leia da metade do capítulo 11 para o fim,
Você vai perceber até o final do capítulo 12, uma completa ausência de Deus. Depois do verso 32 do 11, Deus não aparece mais na história. Ele aparece quando ele dá a vitória para Jefté contra os amonitas, depois ele sai de cena, ou melhor, saem com ele de cena. Embora Deus seja até mesmo citado no voto de Jefté, no diálogo com a sua filha, os juízes não buscam mais a Deus depois disso. Jefté não busca a Deus quando surge o conflito com Efraim, início do capítulo 12. Há um conflito, não se busca Deus, não se busca por sabedoria, e por causa disso, Jefté cruelmente mata 42 mil homens, por uma questão ridícula. E eu quis dar ênfase no ridículo, porque é o contexto aqui. Se você não está lembrado, se você não veio na semana passada, você pode tanto acompanhar no Facebook, lá na página da Rede, as pregações anteriores, mas eu lembro vocês. Depois que Jefté conquistou a vitória contra os amonitas, lembra o que acontece no início do capítulo 12? Estão lembrados? A tribo de Efraim fica bicudinha, fica bravinha, porque não foi convidada para a batalha. Só que eles não só confrontam Jefté, como eles ameaçam Jefté. Olha, você não nos chamou para a batalha, agora nós vamos matar a sua família e queimar a sua casa. Insano, não? Não é insano? Você já ficou de fora de alguma coisa? Qual foi a tua reação ante a isso? Já ficou de fora da pelada, do futebol, não te chamaram? Aí você manda no WhatsApp um áudio. Não me chamaram para o futebol. Eu vou matar a sua família e queimar a sua casa. Não, é insano. Mas foi o que a tribo de Efraim fez. Resultado do afastamento de Deus. E capítulo 12 diz que cruelmente 42 mil homens do povo de Deus foi morto. O juiz que Deus levantou para libertar o seu povo está matando o seu povo. Sabe o que é isso? Afastamento de Deus. Quando nós vamos para os 3 juízes menores, nós também não vemos nenhuma citação sobre Deus. Esses juízes menores reinaram por 25 anos. E embora eles tivessem um líder, Israel não tinha um Deus. Queridos, esses versos que nós acabamos de ler, eu vou para o capítulo 13 agora, mas deixa eu fechar com uma aplicação interessante. Esses versos do final do capítulo 12, eles são grandes letreiros luminosos para a gente a respeito de liderança e de escolha de liderança. Na verdade, esses versos são um grande alerta para nós como igreja sobre os perigos de uma liderança que está completamente desconectada de Deus. Isso levou Israel a viver em desgraça. Por quê? Porque escolheram líderes que não estavam conectados com Deus. Porque Jefté, embora levantado por Deus, abandonou o Senhor. E esses 3 não são nem citados pelo Senhor. Melhor, não citam o Senhor em momento nenhum. São alertas para nós. Quando nós olhamos para a realidade da igreja evangélica brasileira, nós enxergamos um problema terrível. E esse problema terrível que a igreja passa hoje, ela passa por um problema de liderança. Que assim como Jefté, Elon, Abidom, homens são marcados por poder, são marcados talvez por alianças duvidosas, são marcados pela busca por posse pelo dinheiro. E é por isso que, não toda obviamente, mas parte da igreja evangélica brasileira vive em total crise. É por isso que hoje em dia você não pode ligar uma televisão num programa evangélico, com raríssimas exceções, que você vai encontrar só loucura. Que você vai encontrar justamente isso que esses 3 personagens aqui estavam buscando: poder, alianças duvidosas e dinheiro. Essa semana, queridos, eu assisti um vídeo que eu confesso para vocês que me entristeceu demais, tá? Era um vídeo, eu vi no Facebook esse vídeo, onde alguns pastores estavam sentados ao redor de uma mesa, decidiram gravar um vídeo. E nesse vídeo, esses pastores estavam criticando um outro pastor, que obviamente não estava ali, porque esse outro pastor havia feito uma...
Então eles fizeram esse vídeo para zombar desse falso pastor, tá bom? Ou melhor, para zombar desse pastor que havia os acusado, tá? E para dizer que a igreja evangélica brasileira não estava em crise. Ele começa a perguntar para um, para outro, e era uma aliança ali de pastores, que eu confesso para você, que como pastor, como teólogo, eu jamais imaginei ver esses caras reunidos numa mesa conversando. Uma aliança no mínimo duvidosa, porque alguns dos pastores que estavam nesse vídeo, eu confesso para vocês que são dos maiores produtores de heresias do nosso país. E eles estavam zombando daquele pastor que achava que a igreja evangélica estava em crise, e falava para um: como é que está a sua igreja? A minha está muito boa, a minha está arrebentando, papapá. Como é que está a arrecadação da sua igreja? Para falar da arrecadação e papapá. E isso foi me entristecendo de tal forma, porque eu vi ali a liderança evangélica brasileira, ou parte dela. E eu vi ali homens que infelizmente estavam corrompidos pelo dinheiro, pelo poder e por alianças duvidosas. Talvez aquela mesa ali, todos aqueles pastores são milionários, e se não forem, estão bem próximos disso. Triste realidade, não? Triste realidade, e que nós enxergamos justamente isso aqui nessa passagem. Quando a liderança está completamente desconectada de Deus, de Jesus Cristo, as consequências são desastrosas. As consequências são desastrosas. E é assim que termina o capítulo 12. Agora pergunto para você: como você acha que começa o capítulo 13? Uma vez que você tem esse perfil de líderes sobre Israel, como que você acha que inicia o capítulo 13? E o capítulo 13 vai iniciar com uma linguagem que vocês conhecem muito, mas muito bem. Olha o 13, versículo 1, olha o que diz. Os israelitas fizeram o quê? Voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Os israelitas voltaram. O Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Desconsiderar Deus em seus caminhos, se aliar a uma liderança que não reflete Cristo, sempre vai resultar no afastamento de Deus. E preste bem atenção, viver longe de Deus sempre vai resultar em desgraça. Por isso o padrão, eles se afastam de Deus, o que acontece? Eles são subjugados por 40 anos. Aqui temos talvez a pior subjugação até agora, de maior duração, 40 anos sob o domínio dos filisteus. E, embora o padrão aqui é o mesmo, que a gente tem lido em Juízes o tempo todo, né? Há uma diferença aqui, porque nós já lemos essas palavras em várias partes de Juízes, não é verdade? Mas aqui há uma diferença gritante. Por quê? Lembra do ciclo? Aline, coloca para mim o ciclo aí. Lembra do ciclo de Juízes? Está aqui o ciclo, lembra? Nós já vimos várias vezes, tá bom? Esse é o ciclo pecaminoso de Juízes. O que nós temos então? O povo se rebela, Deus se ira, é uma ira santa, uma ira justa da parte de Deus. E aí vem o quê? A opressão inimiga. No caso aqui, os filisteus, por 40 anos. Depois o povo clama em arrependimento, o povo se arrepende, clama, pede perdão e livramento. É proporcionada a salvação por meio de um juiz escolhido. Deus ouve o clamor do povo, levanta um juiz. Depois há um período de paz. Enquanto o juiz vive, a paz vive com ele. Pelo menos era assim no início, agora peronomútil, essa é a realidade, não? E por último, o juiz morre. E junto com o juiz, morre a paz, morre o relacionamento com Deus e volta a fazer tudo de novo. Certo? Mas aqui, no capítulo 13, rufem os tambores. Para surpresa de vocês, há algo inédito. Inédito na história da Red, o que vai acontecer aqui agora. Porque até então era um ciclo. A gente sabia quais eram as cenas dos próximos capítulos. Mas aqui o autor mudou o roteiro. E o roteiro é que depois da opressão, depois do ponto 3 aqui, o que vem naturalmente é o povo clamar por livramento, clamar por libertação. Esse é o padrão, certo?
em Jefté houve até um falso arrependimento que Deus exorta e leva o povo ao arrependimento verdadeiro. Vimos isso na semana passada, não é verdade? E agora, o que vem agora no capítulo 13? É isso que vem: arrependimento, quebrantamento, clamor por libertação? Resposta: não. Não é isso que acontece. Após o verso 1, a tendência natural era falar que o povo clamou a Deus então, por causa da opressão inimiga. Mas não. No verso 2, o autor começa a contar a história dos pais de Sansão. Sansão, ele vai ser o último juiz. Aliás, é o último juiz principal aqui de juízes. É o primeiro que foi escolhido antes mesmo de nascer. Mas o texto omite completamente que o povo clamou a Deus por ajuda. Queridos, preste atenção aqui, o povo não se arrepende, o povo não pede livramento, 40 anos nas mãos dos filisteus e nada. A pergunta é, por quê? O que está acontecendo? Por que não é naturalmente vir para o ponto 4 aqui, clamor, arrependimento, busca pelo socorro? O que está acontecendo? E nós vamos começar a ver hoje e semana que vem, que a situação de Israel agora ela é muito mais grave do que se pensava. Porque o fato de eles estarem rendidos aos filisteus é algo muito mais profundo, muito mais completo do que o fato de eles estarem escravizados anteriormente. No passado, Israel ele gemeu e agonizou sobre forças pagãs de outros povos. Era um domínio militar, político, sofreram demais, mas agora, parece-me que os israelitas, eles não têm consciência nenhuma da escravidão em que eles se encontram. Parece-me que a situação agora é de uma total acomodação cultural. Nós vamos ver isso claramente no desenrolar do texto e na vida de Sansão. Os israelitas agora eles não estão chorando, eles não estão lutando, não estão clamando contra os invasores, talvez porque eles foram abraçados completamente pelos invasores. Porque talvez eles adotaram completamente os valores, os padrões morais dos invasores. Eles não clamam por arrependimento, porque nesse momento aqui, Israel está começando a se fundir com o povo filisteu. Você lembra que, você conhece um pouco de história? Lembra que quando os gregos começam a conquistar o mundo com Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, ele é considerado um dos grandes guerreiros, talvez o maior guerreiro da história, e não é à toa. E um dos seus objetivos com Alexandre o Grande era a helenização, lembram disso? Ele não queria só apenas conquistar e subjugar um povo, como era o costume até então, mas ele queria conquistar, ele queria influenciar aquele povo, ele queria ensinar aquele povo, ele queria até mesmo retirar a língua, ensinar grego para o povo, para que dessa forma aquele povo conquistado, com o passar do tempo, fosse abraçando, fosse adotando a cultura, a língua, os costumes gregos, para que no fim, depois de um tempo, não houvesse mais dois povos, mas somente um povo, o povo grego. Nós temos o Novo Testamento, por exemplo, que foi escrito em grego, no meio lá de Israel. E por que os israelitas falavam grego naquele tempo? Por que era a língua oficial do império, sendo que quem dominava aquele tempo já eram os romanos? Por causa de Alexandre o Grande. Ele foi tão bem sucedido, ele conseguiu criar assim a cultura, a helenização, a cultura, a fala, que a ideia dele era de fato fundir os povos para que houvesse apenas um só povo. É justamente o que está acontecendo aqui com a nação de Israel. Eles estão tão perdidos, que estão começando a se fundir com os filisteus, então eles nem mais clamam por arrependimento, eles nem mais clamam por libertação, porque talvez eles nem sabem que eles precisam ser libertos. Queridos, isso é triste. A impressão que temos aqui é de um Israel que está tão perdido, uma Israel que está tão perdida, que não tem consciência nenhuma de que estão perdidos. Esse é o pior perdido. Esse é o pior tipo de perdido. É aquele que está perdidaço, mas acha que não está. É o seu marido dirigindo sem Waze. Não é assim que funciona, mulheres? Né? O homem nunca, ele sempre sabe. E você fala, não, pergunta, vamos se informar aqui. Não, conheço aqui, e está lá. Esse é o pior perdido, que está perdido e acha que não está. Eu lembro bem, acho que eu já contei essa história aqui na Red, uma vez eu fui comprar algumas coisas, eu e o Jeff.
para a Red lá em Duque de Caxias, coisas do som que a gente ia comprar, tinha uma loja mais barata, a gente foi até lá. E eu botei no Waze um endereço completamente diferente do local onde a gente ia, e começamos a andar, e começou a ficar estranho o percurso, Duque de Caxias, negócio meio duvidoso, né? E eu convicto que não, é por aqui mesmo, e fomos, e era uma loja grande de som, que teoricamente ficava no centro de Caxias, você está num lugar nada a ver, muito isolado, estrada de chão. Aí quando cai a estrada de chão, bate o desespero, sempre assim, né? Para quem se perde, quando você está perdido na cidade, e cai na estrada de chão, aí acho que vem a consciência de que meu amigo tem alguma coisa errada, não era para ser assim. E é o que acontece com a nação de Israel aqui. Eles estão tão distantes do Senhor, que eles pedem até a referência de que eles precisam de livramento e de salvação. Pior do que viver longe de Deus, queridos, é não ter a consciência de que você está vivendo longe de Deus. E é nessa situação que Israel se encontra no início do capítulo 13. É talvez nessa situação que você se encontra hoje ao entrar aqui na rede para cultuar. Ou talvez você está apenas fazendo uma visita, você que talvez não é do meio. Essa pode ser a tua história. De alguém que está tão perdido, de alguém que está tão longe do Senhor, que não tem nem a consciência de que está longe do Senhor. E esse é o pior tipo de pessoa. É difícil a salvação alcançar alguém que acha que não precisa ser salvo. Mas sabe o que é legal? Que Deus, ainda assim, em sua infinita graça e misericórdia, decide salvar um povo que nem sabe que precisa ser salvo. Deus, em sua infinita misericórdia, no capítulo 13 agora, Ele vai começar a dar passo em direção ao povo, e a salvar um povo que não merece ser salvo, que não pede e nem clama por salvação, que nem tem noção da sua condição de afastamento, que acha que está tudo indo muito bem. Essa é a realidade do povo. E Deus, em sua graça, dá passos em direção ao povo. Rapidamente, capítulo 13. Leia comigo do verso 2 até o verso 5. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, né? Tinha um nariz grande, não é isso, né? Consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Inesperadamente, o anjo do Senhor aparece nesse instante. Talvez no pior momento da tribo de Israel, da nação de Israel, Deus dá um passo em direção ao povo, e Ele manda o anjo do Senhor. Você já viu aqui comigo em Juízes, que quando o anjo do Senhor aparece no Antigo Testamento, é uma referência clara a Jesus Cristo. Tá? Não é um anjo qualquer. É o próprio Jesus, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, que aparece ao pai de Sansão, Manoá. A mãe de Sansão, esposa de Manoá, que nós nem sabemos o nome dela, tá bom? Dizendo que ela milagrosamente vai ficar grávida e dará à luz a um menino que irá libertar Israel. E uau, isso é a graça de Deus. É a graça de Deus ao salvar um povo que não merece ser salvo e que não clama por salvação. E é isso que Deus faz. Então ele fala sobre o voto de Nazireu para a mãe de Sansão. Só para você entender muito bem, o voto de Nazireu era um voto que está lá em Números, é estabelecido as normas do voto em Números capítulo 6, tá bom? E tinha 3 condições básicas, o voto de Nazireu. Ele não podia cortar o cabelo enquanto o voto durasse, cabelão grande, foi que nasceu os roqueiros, tá bom? Brincadeira, mas tá, cabelo grande, tá bom? Em segundo lugar, ele não poderia beber nenhum produto da vinha, nem vinho, nem suco de uva, nem tomar ceia, nada disso, tá bom? Nada que pudesse ter vinho, tá bom? O produto da videira, e não poderia tocar em nenhum cadáver. Então, até mesmo com uma menção às leis cerimoniais dos sacerdotes e tudo mais, tá bom?
Agora, por que existia esse voto? O voto nazireu, ele tinha o propósito de pedir uma ajuda especial a Deus em uma situação difícil e crucial. Quando alguém fazia esse voto, era um sinal de que a pessoa estava totalmente voltada para Deus e com muita intensidade, com muita concentração em viver para Deus e em ser usado por Deus numa situação muito específica. O voto ele era voluntário, ele podia começar e terminar, mas aqui nesse caso não. Sansão ele já nasceria nazireu e morreria nazireu, como a sua própria mãe fala mais à frente, a despeito da sua vontade. Então são os seus pais que fazem o voto por ele, inclusive a mãe dele já na gravidez começa a cumprir o voto, tá bom? Então provavelmente a mãe de Sansão também não bebeu vinho, algo muito comum na época. A mãe de Sansão certamente talvez não cortou o cabelo, então foi aí que surgiu também aquelas irmãs de cabelo grandões, até lá embaixo, tá bom? E esse é o contexto do voto de Nazireu. Agora, o que me chama a atenção aqui nesses versos é que a libertação do povo só é possível por causa de uma intervenção milagrosa de Deus. Isso é muito legal, queridos. A salvação do povo, a libertação do povo só é possível por causa de uma intervenção milagrosa de Deus. Uma mulher não podia ter filhos, e agora ela vai ter filhos. Isso é fantástico. Há muitos casos na Bíblia, tá? Onde mulheres que não podiam ter filhos, milagrosamente, Deus interviu na história delas, e por meio de uma mulher estéril, Deus cumpriu com seus planos. Lembram de Abraão, de Sara? Sara não podia ter filho, e aí veio Isaac. Temos o próprio Samuel, a sua mãe Ana não podia ter filhos. João Batista, a sua mãe também não podia ter filhos. O nosso próprio Salvador, que embora Maria não fosse estéril, a gravidez de Maria também era impossível porque ela era virgem. Em todos esses casos, Deus envia um anjo, tá? Com exceção de Ana, Ana não viu anjo nenhum, tá bom? Mas em todos esses casos, Deus milagrosamente realiza algo que era impossível. E com isso, preste muita atenção agora, Deus estava mostrando que o cumprimento de suas promessas de salvação sempre estava fora do alcance de qualquer humano, mas sempre foi possível para o Deus do impossível. Aqui nós aprendemos que Deus ele é o único capaz de dar vida aos mortos, é o único capaz de realizar o impossível para de fato salvar o seu povo. E aquilo que o homem jamais pode fazer, Deus faz. Aliás, a semelhança das histórias do nascimento de Sansão e de Jesus é para nos mostrar que a salvação vem somente por Deus, de uma ação de Deus, para uma humanidade que não merecia. Israel não merecia libertação, Israel não buscou por libertação, mas ainda assim Deus, em sua infinita graça e misericórdia, miraculosamente proveu o libertador para um povo que não merecia. Eu e você não merecíamos ser salvos. Eu e você não merecíamos a graça de Deus. Eu e você, e se você se conhece muito bem, assim como talvez eu me conheça muito bem, sabemos que nossa conta está muito suja. Mas ainda assim, Deus milagrosamente proveu um perfeito Salvador para nós. E o desenrolar do capítulo 13, para nós encerrarmos, é bem interessante porque a gente enxerga aqui uma série de erros e acertos dos pais de Sansão. Tá bom? Que mostra até mesmo um pouco da forma como Israel estava completamente perdida e sem direção. Tá bom? Vamos lá. O ponto positivo, em primeiro lugar, é porque eles aceitam o chamado de Deus sem duvidar. Isso é bem interessante. Do verso 6 ao verso 12, embora eles tivessem dúvidas quanto à forma de criar o filho, tá bom? Eles não duvidam que Deus faria um milagre. Leia comigo, do verso 6 ao verso 12 do capítulo 13. Diz assim, olha, então a mulher foi contar tudo a seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Eu não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou, você engravidará e dará luz a um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Interessante, não? Está vendo? Depois Manoá ora, pede para que o anjo de Deus volte, não para confirmar, mas apenas para dar novas instruções. Eles então confiaram em Deus.
Mas por outro lado, embora eles confiaram e não duvidaram que Deus cumpriria a promessa, a gente vê um completo desconhecimento desse casal, que era um casal da tribo de Dan, uma família israelita, e não conhecia a lei do Senhor. Manoá está desesperado de como que ele vai criar o seu filho, mas a lei mostrava para ele, a lei de Moisés ensinava a criar o seu filho. Deuteronômio 6, todo pai israelita conhecia de cabeça e decora Deuteronômio 6, onde o pai teria que ensinar ao seu filho a lei do Senhor, ensinar a amar a lei do Senhor. Parece que Manoá não sabia disso. Então, por um lado, sim, eles confiam, mas por outro, mostram um completo desconhecimento da lei de Deus e da pessoa de Deus. Na continuação do texto, você vai ver que o anjo retorna, então. Manoá ora e o anjo do Senhor retorna para conversar com eles. E aí, então, eles oferecem comida ao anjo. Olha comigo, interessante, olha. Verso 11. Manoá levantou-se a seguir e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar um menino? Percebe? A dúvida, né? Como que eu vou fazer? Como devemos proceder? Estava lá na lei de Moisés, mas ele desconhecia. E depois que ele responde a mesma coisa no verso 13, 13 e 14, que ele disse para sua esposa, olha o que ele faz no verso 15. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco, queremos te oferecer um cabrito. E o anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. É interessante que Manoá, nesse contexto aqui, na continuação do texto, ele oferece comida ao anjo do Senhor, ao próprio Jesus. E os teólogos se dividem aqui do porquê ele faz isso. Alguns acham que ele estava bem intencionado e queria desenvolver um relacionamento com o anjo do Senhor, algo até interessante. Depois até mesmo pergunta o nome dele. Mas outros acham que Manoá, influenciado por uma cultura pagã, queria oferecer comida àquele anjo para que de alguma forma essa relação fosse estabelecida uma relação de trocas. Eu te dou algo e você fica me devendo algo. Nós não sabemos o que acontece aqui ou por que ele faz isso. Mas a história continua a partir do verso 18. Leia comigo do verso 18 ao 21 e já estamos caminhando para o final. Ele respondeu então: por que me pergunta o meu nome? Quando Manoá pergunta o nome para ele, meu nome está além do seu entendimento. Uau, isso é legal, já volta ali. Então Manoá apanhou um cabrito e oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se em rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Uau, isso é muito legal, gente. Consegue imaginar essa cena? Deles conversando, eles oferecendo sacrifício ao Senhor, e nesse instante, aquele anjo, ele talvez a nossa mente de Hollywood começa a inventar um monte de coisa nessa hora, né? Mas a chama assim, suga ele sobe. Consegue imaginar essa cena? Assustadora, não? Claro que sim. Imagine que hoje à noite você está dormindo, e você acorda no meio da noite, e tem um homem sentado na sua cama, na ponta da cama. O que você faz? Diz aí. Pode ser o Brad Pitt, meu amigo, que você vai ali suar frio, não é não? Não vai ser uma experiência muito legal, não, de acordar à noite com um homem sentado na ponta da sua cama. Aí você olha para ele, qual é a tua reação nessa hora? Gritar? Chorar? Sair correndo? Loucura, não? Espero que, se você homem, talvez defenda a sua esposa, se for casado, ok, e vá lutar com o anjo como Jacó lutou, faça alguma coisa, mas não saia correndo e deixe sua esposa lá nessa situação. Mas a situação aqui é de medo, é de pavor. E é interessante que Manoá e a sua esposa, a mãe de Sansão, a primeira reação deles é: uau, nós vimos Deus e nós vamos morrer. A primeira reação de Manoá é essa. Eles se prostram, muito legal, eles se prostram em terra
E a primeira fala dele é bem interessante. A primeira fala dele no verso 22 é: sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Eles tiveram consciência de que o próprio Deus estava ali na frente deles. Não como aparência do próprio Deus, porque ninguém pode ver a Deus de fato e sobreviver, mas por meio de Jesus Cristo. Agora, por que ele faz isso? E eu já estou encerrando, eu prometo para vocês. Ele faz isso porque Manoá, naquele instante, teve consciência de quem ele é e de quem Deus é. Manoá, pai de Sansão, ele se deparou com a ideia de um Deus santo, de um Deus justo, e a primeira reação dele é: nós vamos morrer. E é óbvio, porque se Deus de fato é o que ele diz ser, se Deus de fato é santo, 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 e não tolera o mal, não tolera o pecado, não há uma mancha de pecado que possa se aproximar de Deus, se de fato Deus é isso, ele é fogo consumidor. As experiências humanas de pessoas que não viram a face de Deus, mas que viram a glória de Deus, o esplendor de Deus, sempre foi essa. Foi uma sensação terrível de: meu Deus, eu vou morrer aqui, porque eu não sou digno de estar diante de tanta beleza, diante de tanta santidade assim. Isaías se jogou no chão, quando se deparou com a glória de Deus. Moisés não suportou ver as costas de Deus, por causa da santidade. E é o que acontece com Manoá aqui. Quando você se depara com a justiça, com a santidade de Deus, você não pode pensar outra coisa a não ser: eu estou lascado. Queridos, por favor, entendam muito bem. Não há ninguém aqui que não tenha culpa no cartório, ninguém. Podemos pegar aqui o mais bacaninha, o mais perfeitinho, o mais corretinho. Pega aí qualquer um da nosso auditório, não vai ser eu, certamente, vai ser outro, não sei quem, mas pega aí o mais corretinho, o mais obediente às leis, o mais que tenta se... Diante da santidade de Deus, o melhor aqui entre nós não passa de um pecador miserável. Não passa de um pecador que, se for comparar com a santidade de Deus, é fulminado. Manoá sentiu isso. Mas a esposa de Manoá, a gente nem tem o nome dela aqui, ela responde de maneira muito legal. Porque se Manoá se deparou com a santidade, com a ira de Deus, a esposa dele se deparou com a graça e com o amor de Deus. Porque olha o que ela diz no verso 23. Olha o que ela diz no verso 23. A mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas estas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher de Manoá, ela se depara com a graça e com o amor de Deus, e é muito legal, porque Deus aceita o holocausto, não aceita? E quem é que sobe nesse holocausto? O anjo do Senhor. Não é aquilo que eles ofereceram, não é a capacidade deles de escolher o melhor cabrito e os melhores cereais, não. Mas Deus aceita o holocausto deles, porque quem subiu no holocausto foi o próprio Jesus. Nesses dois versos, nós temos o Evangelho. Porque somente no Evangelho a gente consegue conciliar a ideia de um Deus justo e santo, e irado com o pecado e com o pecador, ao mesmo tempo de um Deus gracioso, amoroso, que morreu pelo pecador, somente no Evangelho, na cruz. Na cruz, nós temos a união perfeita da ira de Deus sobre o pecado, da santidade de Deus sendo revelada, porque Deus é santo e o pecado tinha que ser punido, mas ao mesmo tempo Deus é gracioso e amoroso. Então Ele pune o pecador, mas em Jesus, que voluntariamente se entregou em nosso favor. A cruz é onde o amor de Deus e a santidade de Deus se encontram. A cruz é onde a ira de Deus e a graça de Deus se beijam. É o Evangelho. Se por um lado Manoá falou: meu Deus, eu estou perdido, e a resposta é: realmente você está? Por outro lado, nós vemos aqui Deus graciosamente provendo: olha, sem um libertador vocês estão perdidos.
mas eu vou prover para vocês um libertador perfeito. E é justamente isso que ele faz aqui. Agora, o verso 24, a criança nasce. E depois dessa linda menção ao Evangelho, de um Deus gracioso, que nos salva, a criança nasce. E eles botam o nome de Sansão. E o que quer dizer Sansão? Alguém sabe o que quer dizer Sansão? O Senhor salva? É isso que quer dizer Sansão? O Senhor é gracioso apesar de nós? É isso que quer dizer Sansão? É isso? Sansão quer dizer nós não presta, mas Deus é bom? É isso? Não, não é isso. Sansão quer dizer pequeno sol. Uma referência talvez a um dos deuses cananeus. Filho do sol, talvez seria a melhor tradução para Sansão. Triste, não? Mostra que, mesmo Israel não tendo rejeitado completamente o Senhor, Israel havia mesclado uma adoração descomprometida com adoração a falsos deuses de outras nações. Mas ainda assim, Deus continua a trabalhar em favor do seu povo falho e fraco. Ainda assim, Deus continua a salvar pessoas que nem acham que precisavam de salvação. Ainda assim, Deus continua a nos salvar, apesar de nós. Baixa a cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, nós precisamos demais do Senhor. Essas passagens, Deus, elas vão sendo quase que um espelho para o nosso coração. E que mostra muitas vezes essa nossa caminhada tortuosa com o Senhor. Essa caminhada que muitas vezes vamos nos afastando de Ti sem perceber. Essa caminhada que muitas vezes faz com que nossas famílias vão secularizando e perdendo completamente o Senhor como referência. Como nós nos enxergamos nessas histórias de maneira negativa muitas vezes. Como nós muitas vezes somos confrontados do nosso pecado, das nossas falhas, da nossa incapacidade muitas vezes de agradar ao Senhor. E até mesmo, às vezes nós agradamos ao Senhor, mas com motivações erradas, fazemos o Teu serviço com motivações erradas. Deus, como nós precisamos de uma salvação perfeita que nos salve de nós mesmos. E obrigado, Senhor, porque nós temos esse Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salva, mesmo quando a gente nem acha que precisa de salvação. Obrigado porque o Senhor constantemente tem aberto os nossos olhos, apesar de nós. E tem apresentado sempre Jesus Cristo como alguém que nos capacita a viver uma vida que honre ao Senhor. Senhor, por favor, continue a trabalhar em nós. Se alguém, Deus, aqui hoje entrou nesse salão de culto, se alguém aqui, Deus, não tinha a mínima noção de quem ela era diante do Senhor, não tinha a mínima noção de que precisava de salvação, Deus, abre esses olhos, para que essa pessoa nesse instante seja tomada, Deus, pela consciência de quem ela é diante do Senhor. Para que, à medida que ela talvez se desespere ao perceber que ela tem pecados, que ela tem um problema sério com Deus justo e santo, para que nesse instante, Deus, o Senhor também abra os olhos dela para perceber a verdadeira graça do Senhor demonstrada no Evangelho de Jesus. Para que nesse instante, pessoas ao descobrirem quem são, e descobrirem os seus pecados e suas falhas, serem confrontadas pelos seus pecados, pelas suas falhas, elas possam ao mesmo tempo serem confortadas pela mensagem do Evangelho, de que Jesus Cristo tomou o nosso lugar, morreu em nosso favor, assumiu a nossa culpa, pagou o preço que o nosso pecado exigia, para que hoje nós pudéssemos ter paz com Deus. Deus, salva pessoas essa noite, mesmo elas achando que não precisavam de salvação. Para que nesse momento possa haver pessoas que estão confessando os seus pecados, que estão se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus como seu Salvador. Para que elas possam fazer tanto o que Manoá fez, quanto o que a mulher de Manoá fez.
para que à medida que elas se desesperem por causa dos seus pecados, elas possam ser confortadas pela maravilhosa mensagem do Evangelho, de que Deus é um Deus de graça e amor, de que Deus é um Deus que as ama e que as salva e purifica de todo o pecado. Transforma vidas, Deus, por favor, para a honra e glória do seu nome. É em Jesus que nós oramos. Amém.